Houve um tempo em que uma saga se iniciou neste canal. A saga de um seriado bem feito pela Amazon Prime. Uma saga que conquistou esse pequeno gordinho que vos fala. Munido desse sentimento bom, ele avançou. Ele percorreu o caminho por cada episódio, trazendo aqui no canal uma breve, porém carinhosa descrição de cada um deles. E assim se seguiu, talvez não amparado pelo tempo correto em que cada episódio foi disponibilizado. Mas mesmo assim, nosso gordinho seguiu em seu intento. Nosso gordinho continuou e cá estamos. Porque toda história deve ter a sua conclusão. Toda história tem começo, meio e fim. E cá estamos no fim desta primeira jornada, dessa primeira temporada. Então, após ser tocado profundamente por essa história, tocado de tal maneira que inclusive adquiriu os 7 primeiros livros dessa epopeia gigantesca, mesmo que só tenha chego o 7º primeiro. Mas nem mesmo isso irá parar nosso gordinho. Ele irá seguir, ele irá devorar, absorver ele irá devorar, absorver tudo o que essa roda pode lhe dar. E agora... Yo, seres humanos! Aqui é o Lu, designado nerd, e você está no PH Geek Club, seu espaço nerd, geek, gamer, com informações e notícias diárias. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já chega no like, compartilha com seus amigos, pessoas que também possam curtir esse tipo de conteúdo, ajudando assim o canal a crescer e chegar a cada vez mais pessoas. Beleza? – 2022 é pra ser sim um ano de renovação de coisas boas e fechamento de ciclos. Então, que tal fechar um ciclo que este gordinho começou no ano passado? Vamos encerrar hoje aqui então a nossa primeira temporada de A Roda do Tempo, com o que eu curti no último episódio, com o que eu achei no todo desse seriado. E então, se você curte, deixa aquele like. Quero deixar também aqui um pequeno aviso que, bom, não é nem pequeno, é um grande aviso de spoilers. Então, se você ainda não assistiu esse episódio ou a série em si, vai lá na Amazon Prime, que ela tá inteirinha, primeira temporada completa. É só você ir lá e assistir. E depois você volta aqui no vídeo e vamos começar então sobre o 8º e último episódio da primeira temporada de A Roda no Tempo. Light or dark? Caso você ainda não saiba, caso você esteja chegando aqui nesse vídeo de primeira mão, toda a minha impressão, toda a minha análise é feita apenas com o conteúdo do seriado. Eu ainda não tenho os livros em mão. Aliás, eu tenho um livro da saga, mas de 7 livros que eu pedi, só chegou o último até o momento. Então ainda não tive como começar a ler A Roda do Tempo ainda. Então toda a minha impressão, todo o meu conhecimento dessa obra vem apenas do seriado. Então é com base no seriado que eu venho feito essas análises. E até então eu tenho muitas dúvidas com relação ao todo, mas nós já vamos chegar lá. Nós vamos falar do que eu achei do seriado em si. Vamos falar então desse 8º episódio. And if he doesn't choose tonight, I'll choose for him. O episódio começa muito bem com uma parada que eu falei no meu primeiro vídeo aqui da Roda do Tempo, que era o lance atemporal dos ciclos que a roda possui. E logo nesse no primeiro trecho do episódio, nós temos um retorno ao passado, uma era anterior, na era do dragão original, em que nos mostra a arrogância do dragão, na confiança com o seu poder, né? E uma coisa muito bacana que tem nesse trecho é mostrando que o passado na verdade era o futuro, pelo menos o nosso futuro, e é uma parada muito legal. Eu já tinha até conversado em vídeos anteriores, em que a roda
com os seus ciclos, ela vai se renovando e indo para frente, indo para trás. E é muito bacana aquele pequeno vislumbre que tem de uma sociedade muito avançada, principalmente com relação ao que temos nesse momento no cenário, ao que temos no momento acontecendo no seriado. Então nessa parte, desse pequeno diálogo inicial, nós temos o Lusteren, o antigo dragão, a antiga vida do Range, conversando com a Aes Sedai Master poderosona, apresentando o seu plano para tentar selar o Tenebroso. Então já nesse pequeno começo nós temos essa dualidade da razão feminina contra a arrogância masculina. Ele tem plena confiança de que o plano que ele tem em mente vai pôr um fim nessa guerra para selar, mesmo indo contra os avisos que a grande Aes Sedai tem para passar para ele, para que ele possa absorver esse conhecimento e não ir por esse caminho. Mas ele opta por negar ouvir esses conselhos e o resultado nós já sabemos. O mundo ele foi quebrado graças à arrogância desse dragão e seguiu. Então eu acho esse prólogo bem interessante, principalmente essa parte que mostra um pouco o passado do mundo, uma era anterior em que o futuro estava muito, muito além do que nós temos até hoje em relação ao nosso mundo. Então eu achei bem bacana esse trecho. Asa en jugend de voye alla Aes Sedai. Assa donga jugen kwebia. Ja, jag får linda des. A partir de então, a série volta a nos mostrar o Range e a Moiraine, enfim, adentrando a Praga. E eu acho bem interessante essa parte porque mostra muito da relação deles dois. Afinal, o Range, que é o dragão, a pessoa que estava movendo essa busca inicial do seriado da temporada, estava muito apagado, como eu disse, não tinha nem pistas de que seria ele o dragão. Eu estava muito mais apostando na Nynaeve, mas por fim é o Range. Então essa parte, essa interação entre a Moiraine e ele ajuda a dar um pouco de corpo para essa escolha, né, como o Range sendo o dragão. What? Nesse trecho, então, a Moiraine mostra um objeto de poder do lado masculino do poder único e apresenta esse conceito pro Range, em que ele vai poder usar o poder masculino tendo aquele, sei lá, uma espécie de filtro. E aliás, aqui eu tenho que fazer uma ressalva que a série tem um pequeno defeito que ela vai jogando muitos elementos, mas ela não perde muito tempo explicando para que serve, de onde veio, como foi criado. Eu agora só sei que tem um filtro de poder masculino em que ele vai poder usar, e enfim, eu espero que dê certo e bora, só vai. Mas, seguindo com Range e Moiraine, temos também uma cena bem bacana de um sonho que o Range tem, e na verdade um pesadelo, em que ele tem visões e aparentemente ele encontra o Tenebroso. Eu digo aparentemente porque, querendo ou não, a Amazon deu um spoiler de que não é o Tenebroso, e já consultando a internet agora eu já sei que não é. Então, mas mesmo assim nós temos uma espécie de pesadelo em que o Range encontra essa figura misteriosa. Aliás, me parece muito o Serj Tankian, vocalista do System of a Down. E, enfim, nesse pesadelo ele tem revelações do futuro, ou talvez de um possível futuro, e eu acho essa parte bem legal, né, que no momento que ele acorda, ele passa a reviver o sonho de forma exatamente igual, então ele já vai totalmente receoso do que está acontecendo, e isso deixa bem claro o poder, né, que a praga, que aquela região contaminada pelo poder do Tenebroso tem sobre as pessoas. Ela vai dominando de inúmeras maneiras, seja através da mente, seja através do sonho, ou na pele mesmo, que ele percebe que aquela graminha já estava, sabe, corroendo ele, consumindo ele. Então é uma parada bem maluca. Dreams have great meaning, especially here, so close to his touch. It was the Dark One. Nesse inteirinho nós temos também cenas da cidade de Faldara, que é a cidade, a última resistência, e um pouco lento, um pouco arrastado, mas você percebe o clima de tensão sendo construído. Afinal existem, nuvens no horizonte trazendo a tempestade, você sente aquele clima
aumentando aquela tensão. Mas mesmo assim eu ainda acho o núcleo ali, tirando a Nynaeve, eu gosto muito da Nynaeve, do escopo dela no seriado, toda a presença que ela se impõe. Eu espero muito poder ver isso nos livros também, mas eu gosto muito dessa personagem, da Nynaeve. Os demais parece que ou estão muito corridos, ou são muito jogados, ou então só não se encaixam mesmo, né? Eu gostaria de ter uma construção maior, principalmente do Perrin. Eu ainda não entendi o que o Perrin tá fazendo na história, ainda não entendi qual que é dele. Eu não sei se ele é apenas um antagonista de um triângulo amoroso, ou se ele é um espectador silencioso. Eu não entendi, eu ainda não sei para que ele tá ali. Nós temos também o Len, muito mal aproveitado nesse episódio. Pô, ele é um baita de um guerreiro, ele é o guardião da Moiraine. Ele não consegue nem encontrar a mulher a tempo, então você vê que ele passa mais o tempo procurando do que agindo. Eu acho que ele é um personagem que foi desperdiçado nessa parte. Ele deveria estar com eles, ou ele deveria estar fazendo alguma coisa que explorasse mais o potencial desse guerreiro, porque pra mim ele é um master guerreiro motherfucker, mas ele ainda, não sei, não teve o espaço dele brilhar. Tirando o episódio em que ele sofre lá pela perda do guardião amigo, ele ainda tá muito apagado, e esse episódio então ele tá apagado ao extremo. Nós temos então, já que falei de Nynaeve, temos a Nynaeve passando por um conflito. Afinal, o poder que ela tinha no início, de poder ouvir o vento, ela sente que desde que ela tocou a fonte, de que ela começou a canalizar esse poder, ela não consegue mais ouvir, ela não consegue mais sentir a presença, né, do vento, dessa entidade até então, o que a Egwene consegue fazer. E a série vai rumando para essa parte da Egwene, uma mega importância nela, que eu não sei se é verídica com os livros, mas eu ainda preferia mais a Nynaeve tendo essa aura em volta dela. There must be 10,000, 20. Does this mean Rand? Did he fail? Então nós temos o grupo de Dois Rios, após isso, rumando até a taverna, buscando novamente a vidente. E aqui nós temos um lance bem legal, que a mulher começa a ter visões com os presentes ali, as pessoas simplesmente caindo, morrendo, inclusive a Nynaeve queimando. Então é uma forma bem legal de dizer o que vai ser o futuro, aplicado de forma interessante até. E nós temos então esse informe de que a guerra está chegando ali até Faldara, ao último reduto ali dos humanos ante a praga. Então nós temos toda a cidade se preparando para esse conflito, para esse embate, para esse choque entre as duas forças do bem e do mal. Nós temos a cidade sendo evacuada, nós temos os nossos heróis ali no meio dessa confusão, eles não sabem se vão, não sabem se ficam. Então nós temos uma parte bem interessante da Nynaeve dizendo que ela já perdeu 2 membros dos 4 que ela veio resgatar, porque essa era a missão dela no início, resgatar os 4 de Dois Rios. Ela já tinha perdido o Matt, já tinha perdido o Range, e ela não queria perder os dois, a Egwene e o Perrin. Então ela deixa bem claro que ela quer estar com eles, mas o desejo deles de ajudar também é maior, porque era muita vida ali naquele local, muitas pessoas concentradas num único ponto, e era aquele ponto que poderia salvar, porque a praga estava logo depois daquela muralha, os exércitos inimigos estavam depois daquela muralha, então tinha muita coisa em jogo. I need you to open yourselves to me. When I reach out to you with the One Power, accept it. Let me in. Nesse interim, nós temos Rand finalmente chegando ao olho do mundo, um local em que ele reconhece, sente que já esteve ali antes, talvez um reflexo de suas vidas passadas. Chegando até o ponto final, eles veem um símbolo no chão, né? E que ao tocar, Rand ele é transportado, ou ele é levado, enfim, ele chega num mundo de sonhos, onde ele finalmente conhece ali, cara a cara, uma realidade que talvez ele não esperava. Ele se vê numa espécie de possível futuro, do que poderia ser se ele escolhesse um caminho. Um futuro em que ele está casado, né, com Egwene, tem uma filha, e enquanto ele está vivendo essa realidade, o Serj Tankin, o Tenebroso, chega e começa a tentá-lo com o poder, dizendo que tudo aquilo poderia ser dele se ele assim quisesse, se ele assim escolhesse, se ele direcionasse seu poder e sua vontade para concretizar aquela realidade.
Simple. More simple than you could imagine. E nessa parte o episódio escolhe um bom tempo mostrando e sabe, essa conversa dessa realidade, desse sonho, dessa proposta, fica intermeando entre esse sonho, entre essa realidade e a Batalha de Fal Dara, que nesse momento era muito mais interessante para mim, mas talvez não tenha sido tão bem executada, e eu digo o porquê. Fal Dara tá lá ameaçada, o rei, o exército todo ruma pra muralha para defender dos Trollocs, jogando flecha, e nós temos aquela coisa bem Senhor dos Anéis na parte lá do Forte de Helm, na Batalha de Helm, me lembra bastante isso. Mas a irmã do rei tem a brilhante ideia de juntar canalizadoras, poder único, para poder ajudar, ou pessoas que tenham afinidade. Afinal, ela foi treinada como Aes Sedai, mesmo não sendo uma Aes Sedai, mas ela tem a ideia de ajudar, através do poder único, as pessoas em guerra. Só que infelizmente ela espera todo mundo morrer para poder ajudar alguém. O povo tá lá se matando, mandando flecha, dando lançada, brigando ali com os Trollocs. Ela espera toda essa batalha acontecer, os Trollocs vencerem a muralha, ultrapassarem, se espalharem, irem para cima da última cidade de Fal Dara, para aí 5 pessoas se tocarem e atacarem usando o poder único. Are you ready? Soa bem como uma medida desesperada, e essa parte fica bem forçado, que, sabe, esse protagonismo das 5 ali, eu acho que não precisava ser dessa forma, não precisava ser no último caso, no último momento. Isso poderia ter sido feito durante aquela batalha, talvez daria até uma dramaticidade a mais, um impacto maior, os homens lutando, os raios descendo, enfim. Mas não é a solução que a série encontrou, a série simplesmente escolheu deixar as 5 ali com o protagonismo da cena depois do exército já ter sido derrotado. Então é uma cena interessante em que mostra o conceito do poder, o quão que as pessoas, os humanos, são pequenos diante desse poder único, o quanto que eles precisam de preparo para absorver esse poder único. Isso fica bem nítido quando as mulheres que não têm preparo nenhum acabam sendo consumidas, queimadas por esse poder. As 2 coadjuvantes são devoradas logo de início, ficando então a Nynaeve também começando a sentir, a Egwene também sentindo esse poder todo fluindo através delas. Mas por fim, quem acaba indo para as cucuias é a irmã do rei de Fal Dara. Ela morre e no final das contas a Egwene acaba salvando a Nynaeve usando o poder de cura, e fim da batalha. Nesse inteirinho nós temos o Range acordando pro caminho certo dentro do sonho, mesmo sendo tentado por um futuro muito bom em que ele estava casado com a mulher que ama, tendo uma filha com ela. Ele opta e entende que talvez aquele futuro não é o futuro que a Egwene escolheria. Aliás, isso é muito confuso, porque a série deixa bem claro que a Egwene quer seguir o caminho dela, mas ao mesmo tempo a série opta por deixar claro que eles têm sentimentos, então fica esse conflito, eu quero viver, eu quero te amar, eu não sei o que eles querem. Mas a decisão do Range é baseado nessa parte dele entender que ela tem a decisão do caminho dela, que aquela não seria a realidade que ela escolheria para ela. Então ele entende que ele não pode forçar, ele não pode usar o poder dele para criar uma realidade que as pessoas não querem. É o que eu tento entender nessa parte do episódio. Então ele usa a canalização para extirpar esse mal, mas há uma parada bem sutil, não, talvez nem tanto, ele quebra o chão quando ele usa esse poder. Depois a Moiraine fica se perguntando o que era aquilo que ele quebrou, mas a conclusão que nós temos é: ele destruiu ali o Serj Tankian, o Tenebroso, e após essa conclusão nós temos a Moiraine selada. Afinal o Tenebroso, enquanto o Range estava no sonho, ele se apresenta a ela, ele deixa bem claro o que está acontecendo ali, que ele está sendo tentado, ele cria ali uma expectativa, o episódio ele ruma para isso, deixando claro que o Range está sendo tentado enquanto sonha, em que ele quase cede. E eu acho bacana também o lance e a coragem que a Moiraine apresenta de meter uma adaga no pescoço do Range e falar, se ele escolheu o caminho errado, vala pra ele.
Então, eu gosto muito dessa personagem, ela é uma personagem forte, bem atuante, cheia de convicção. Eu gosto muito dessa parte sabe, dessa construção de tensão que o seriado tem feito muito bem até então. And if he doesn't choose tonight, I'll choose for him. Mas a conclusão é essa. O Randy derrota essa visão do Tenebroso, ou esse personagem, né, tentador ali em relação ao futuro do Randy. Depois que o Randy prova ali o poder da fonte, ele sente que a verdade do que Moiraine sempre falou com relação ao poder masculino e a magia e o poder único, e ele entende que ele pode sim sucumbir à loucura, e ele teme que isso afete os amigos dele, então ele prefere rumar sozinho a partir dali. Ele pede que ela passe a informação de que ele morreu nessa batalha, né? E ele ruma sozinho, ele vai embora por outros caminhos, por novas aventuras que só a segunda temporada vai nos dizer, deixando para trás uma Moiraine sem poderes, que é encontrada pelo Len. E o mais legal é que ela bloqueou o elo deles antes de perder os poderes, ou seja, agora ela não consegue reativar o elo dos dois, o elo de Aes Sedai e Guardião. Então ela tá simplesmente isolada, ele chega, ela desaba nos braços dele, e agora nós temos ali simplesmente um homem e uma mulher, não mais uma Aes Sedai e seu Guardião. I did it. Então esse é o final. No finalzinho nós temos ali um povo chegando numa encosta ali e usando, né, todo o poder único para mandar um tsunami gigante em direção à ilha, e tá deixando bem claro qual vai ser a ameaça da próxima temporada. Então eu acho que tem muita coisa a se esperar. Lembrando que essa série é baseada em 14 livros, então tem muito conteúdo para ser adaptado, e eu posso dizer que eu estou muito ansioso. Chegando aqui à conclusão então do que eu achei dessa primeira temporada da Roda do Tempo, o que eu posso dizer é que a série tem muitos altos e baixos. Ela começou muito bem, tem alguns episódios arrastados, mas de inegável qualidade. Todo seriado, todo o recheio desse bolo, ele é muito atrativo. Existem elementos que foram pincelados bem rapidamente, mas que têm um grau de importância e se tornam muito interessantes visualmente. Eu posso narrar aqui as visões do futuro que tivemos nesse episódio, ou a batalha da mãe do Randy lá no meio da neve, aquela guerreira grávida lutando e girando. A Cidade das Sombras, em que o Matt consegue a adaga. Então são elementos recheados de possibilidades, de coisas que eu quero ver e que eu espero encontrar nas próximas temporadas. Sim, a série tem algumas deficiências, algumas coisas que eu não entendi, personagens que estão, sabe, que foram deixados para trás. O Perrin, eu ainda não entendi qual que é a dele. O Matt, então, também, ele tava num arco interessante, sabe, de ser aquele contraponto, sabe, o tocado pelo mal, mas ele foi deixado de lado. E eu quero saber mais disso, mas talvez não teve tempo. 8 episódios foi bem compactado. Eu acho que para um livro inteiro, compactar em 8 episódios já é uma missão complicada, mas foi o caminho que a série optou. E no geral, o que eu posso dizer é que é uma boa temporada, é uma boa série. Eu indico para os meus amigos, sim, vale muito a pena. E o mais importante, ela me serviu de entrada, ela tá me servindo de entrada porque ela me fez ter interesse nesse mundo, querer conhecer mais histórias desse mundo, ou até essa temporada mesmo conhecer nos seus maiores detalhes, coisa que eu só vou conseguir no livro. Inda. Então sim, eu recomendo muito essa série para quem estiver vendo esse vídeo. Vá atrás, tá no Amazon Prime, tá completinha. Hoje, finalmente, depois de 3 anos de review, eu consegui completar essa review da primeira temporada. O que eu posso dizer para vocês aqui, vale muito a pena. Tem seus altos, tem seus baixos, mas no fim o produto é muito bom. E é de longe uma das melhores séries que tem lá disponíveis originais da Amazon Prime. I wouldn't have expected it would be you. E se você chegou até esse ponto do vídeo,
Não esquece de deixar aquele like, dá aquela força pro canal. Deixa a gente saber se você está gostando desse tipo de conteúdo, se está sendo interessante, se você curtiu a Roda do Tempo, se você tem mais conteúdos como esse para indicar pra gente, deixa aí o comentário. Tô deixando também na descrição as minhas redes sociais, então dá aquela moral pro gordinho, me ajuda a dar aquela crescida fora do vídeo também. Lembrando que nós temos aqui vídeos diariamente de conteúdo diversificado, conteúdo nerdificado para vocês que curtem, que acompanham, que gostam. Então não se esqueça de nos seguir. Aqui foi o Lu, Designado Nerd, concluindo então finalmente a primeira temporada de A Roda do Tempo. E eu espero contar com vocês nas próximas sagas. Valeu, pessoal! Aí você sabe o que é mais legal? Aí você conclui uma saga, um projeto que você cria no canal, sabe? É uma coisa interessante. Aí você fica com aquela ideia. Do que eu vou falar agora? Que história que eu quero contar para as pessoas que estão me acompanhando? Aí eu pensei, tem uma saga muito interessante, do Império Malazano. Porra, já tem alguns livros aqui no Brasil traduzidos para o português. E o que eu vou fazer? Vou encomendar os 2 primeiros. E encomendei. Qual que chega primeiro? O 2.